Voltamos com mais um bloco do nosso programa OAB em Ação. E como eu falei, nós estamos em parceria com as universidades de Mossoró. E hoje quem está conosco é a Universidade Católica, quem a gente tem mais uma pergunta aqui dos nossos alunos. Me chamo Júlia Maria, sou estudante da Unicatólica de Mossoró e eu tenho uma pergunta para você. Nós mulheres sofremos com jornadas duplas, tipos de trabalho e, na sua opinião, como podemos reduzir esses impactos? E aí, quem pode responder essa pergunta? A minha jornada de trabalho ainda não é dupla e tripla, porque eu acredito que a sobrecarga aumenta quando você tem a responsabilidade com filhos, quando sua família é um pouco maior, quando você tem a obrigatoriedade de tomar de conta de uma casa, por exemplo. Mas eu acredito que a divisão de tarefas pode tirar a sobrecarga de cima da mulher. E essa divisão, ela precisa partir também da consciência da figura da outra pessoa. E aí eu vejo que para esse tema, a primeira advogada potiguar, ela traz uma frase num contexto que especifica que nós precisamos deixar de enxergar o velho pensamento de que a mulher está relacionada com uma limpeza, a mulher está relacionada com uma vassoura, e precisamos enxergar que, além do nosso coração, nós temos forças e temos vontade, e temos virtudes que elas precisam ser impostas à sociedade para a gente transformar o mundo. E eu acredito que unindo forças, dividindo tarefas, trazendo a conscientização de que nós, mulheres, não precisamos ter a sobrecarga de tudo, do trabalho externo e do trabalho interno relacionado à casa, é que nós teremos, de fato, um equilíbrio nesse entendimento e um equilíbrio nessa sobrecarga. Clarice, inclusive, tem filho, né, Clarice? Como é, então, essa dupla jornada aí com o filho? Rapaz, eu posso lhe assegurar, Glauber, que embora eu tenha um companheiro que divide essas tarefas comigo, mas por questões mesmo até, vamos dizer assim, biológicas, né? O filho sempre vai querer a atenção da mãe, da mulher, são demandas que, mesmo que eu tente, vamos dizer assim, dividir, acaba de fato que há uma certa sobrecarga, sim, mas é porque são questões até naturais. Lógico que isso precisa ser conversado, dividido, debatido, principalmente numa relação conjugal, seja ela heterossexual ou não, né? Mas a divisão das tarefas ela é importantíssima. Mas eu posso lhe assegurar que, por exemplo, ontem eu compartilhei um relato em minhas redes sociais. Tem dias que eu não sei como é que eu dou conta, mas eu dou conta. Hoje também será um dia assim como o de ontem, né? Mas consigo, sim, equilibrar essa vida profissional, a maternidade, os deveres com a instituição, o casamento, enfim, é uma coisa difícil. A sociedade precisa observar isso. Inclusive, dia 27, nós estaremos no auditório da OAB Mossoró com um evento para tratar sobre a saúde mental da mulher nas carreiras jurídicas, e isso ainda vai ser divulgado assim, com mais amplitude, mas nós vamos tratar sobre isso, sobre como nós podemos dividir essas tarefas. Você imagine uma mulher que não necessariamente são as mulheres que têm filhos, porque, por exemplo, Lorena também tem um casamento, e eu tenho certeza que para administrar a instituição, o escritório, o casamento, os pais da gente, porque as mulheres também muitas vezes têm essa função, não só com os filhos, mas com os pais, com os irmãos, com aquelas pessoas que estão próximas. De fato, o nosso trabalho de cuidado, ele é naturalmente, eu não digo nem imposto, mas ele é natural, nasceu conosco. Não necessariamente é uma coisa que nós precisamos tratar isso de forma, vamos dizer assim, romantizada, não é romantizado, mas que de fato a mulher acaba que por afinidades com o filho, com os pais, trazendo para si essa responsabilidade. É verdade, você tocou muito bem, Lorena, além de advogada, esposa, mas também tem a OAB para cuidar, né, de forma voluntária. A gente sempre gosta de destacar isso, né, presidente? Ou seja, quem está na OAB não tem nenhuma remuneração, quem é advogado, é óbvio,
É difícil fazer essa conciliação? Como é que tem sido esses dias aí para conciliar isso? Não é que seja difícil, é que, na verdade, pede muito de você, da sua saúde mental, do seu físico. A mulher, por si só, ela já nasceu para servir, não é? Nós somos educadas para esse tipo de postura comportamental e isso, a todo momento, nos parece natural. Do meu ponto de vista, não. Na verdade, isso é cultural, é criação. Então, o mesmo sentimento que eu tenho de gostar de servir, de cuidar, do meu ponto de vista, enquanto ser humano, o homem também deveria ter, mas não tem em sua maioria. Por uma questão cultural também. Então, eu acredito que as políticas afirmativas também têm que trabalhar, sim, o cenário humanístico, no sentido do papel do homem e da mulher, não ter distinções, não ter realmente atribuições, nem muito menos definições como se fosse um talento inerente à mulher certas coisas e ao homem outras. Eu acredito que isso tem que ser feito através de um processo educacional realmente e que nós estamos no caminho, né, percorrendo. A questão de gênero surgiu há pouco tempo e eu acredito que no desenvolvimento disso isso vai se ampliar. Em relação a estar hoje na presença da OAB, me trouxe uma perspectiva muito valorosa do significado do servir e do cuidar. Fortaleceu cada vez mais em mim o sentimento de que é muito gratificante. Então, hoje eu tenho um sentimento de gratidão por poder fazer, realmente, poder contribuir com a nossa classe. A Ordem faz um trabalho social que impacta muitas pessoas e eu sinto como se eu estivesse fazendo um investimento dentro do meu próprio escritório, do meu currículo Lattes. Estou aprendendo coisas que a vida está me ensinando e que eu não aprenderia em qualquer outro lugar. Então, é prazeroso. Nós temos mais uma pergunta aí dos nossos universitários. Vamos ouvi-la. Me chamo Eduarda, sou do 7º período de Direito da Unicatólica e tenho uma pergunta para você. Nós mulheres nos sentimos cada vez mais inseguras com tanta violência. O que pode ser feito para que a gente volte a ser resguardada pelo Estado? E aí quem pode responder? Sara já falou um pouquinho sobre Lei Maria da Penha, mas e aí, Clarice? Assim, a legislação hoje tem um leque muito grande de preservação de direitos femininos, né? Não só a Lei Maria da Penha, que embora nós saibamos que é uma lei amplamente conhecida, mas temos outras legislações que estão aqui para proteger, assim, efetivamente, a mulher. A lei do feminicídio, que completou 10 anos agora, acho que foi a semana passada, o STF estava discutindo uma coisa que aí chegamos no cultural. A cultura da mulher ter a permissão do homem para muitas coisas prevalece até hoje. Embora nós tenhamos avançado em muitos pontos, nós ainda temos que pedir autorização do ponto de vista legal para muitas coisas, inclusive uma delas é a laqueadura. E o STF estava discutindo a semana passada, eu vi a fala do ministro Zanin, quando ele diz que, no entendimento dele, e no meu também, a única necessidade legal que deveria se ter para a pessoa fazer a laqueadura seria a capacidade civil. Se a mulher é maior de idade, consegue gerir a própria vida, pode escolher se quer ou não fazer aquilo. Então, nós temos muitas leis, sim, que tratam da proteção da mulher, que, inclusive, temos o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ, que está completando 2 anos, que traz um olhar diferenciado quando tem uma mulher naquele processo, e é um protocolo que o CNJ pede que os tribunais apliquem. Nós, advogados, também temos a obrigação de pedir, quando há uma mulher numa situação que precisa de uma equidade para o julgamento, que isso seja olhado diferentemente pelo judiciário, pelo judiciário como um todo, não só, estou falando não só como juiz, né? Para o promotor olhar aquilo com um olhar diferenciado, para o advogado que está fazendo o atendimento também olhar com um olhar diferenciado. Então, assim, tem muita coisa? Tem. A legislação é muito ampla, mas nós precisamos trazer mais mulheres em muitos aspectos. Por exemplo, em termos da lei, eu acho que a gente precisa avançar de participação feminina na política,
porque quando a gente tem mulher na política, a gente vai ter mais legislação voltada para a mulher, porque a mulher vai ter mais olhar de cuidado para a discussão disso no legislativo, que é onde se faz as nossas leis, né? Então, tem muita coisa já em andamento? Tem. Nós temos um leque de legislação que permite, o STF reconheceu a inconstitucionalidade do uso da legítima defesa da honra no plenário, também é um avanço. Isso vem sendo discutido desde a década de 70, quando houve o julgamento de Dock Street, mas isso foi o avanço do feminismo no Brasil e nós ainda temos muita coisa para avançar. Inclusive, quando você fala essa questão do legislativo, se a gente pegar o legislativo de Mossoró, nós só temos 2 mulheres, né? Realmente um índice muito baixo. Doutora Lorena, com relação ao judiciário, né? A gente já falou aqui da advocacia, legislativo e no judiciário. Como é que está hoje essa equiparação de homens e mulheres juízes? Na seara daqui da nossa comarca, a gente consegue ver uma equidade maior. Mas, historicamente, se nós olharmos para a nossa representação suprema, né, percebemos que realmente a mulher ela não está ainda nessa representação de uma maneira com equidade, né? Temos apenas uma representante, então mostra então que o Poder Judiciário ele não encontra ainda com uma adequação social e cultural acerca da importância da presença feminina. Tanto que o protocolo de julgamento, né, com base no gênero, ele já está em vigor há um certo tempo, mas na prática ele não funciona, ele não é instrumentalizado. Poucos advogados, poucas advogadas conseguem instrumentalizar isso. Por quê? Poucos juízes, ou seja, magistrados, desembargadores, sabem realmente instrumentalizar ou estão o quê? Capacitados para tanto. E aí, enquanto advogada e também professora, eu trago outro plano de avaliação acerca disso. É a educação. Juízes precisam ser educados, policiais precisam ser educados, professores, advogados. As questões de gênero, né? A importância da representação feminina e de um cuidado, uma atenção e um zelo quanto a ela. Verdade. Vamos ao nosso pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando mais sobre esse tema que está realmente bem interessante.